Vou falar de vacinação contra a Covid aqui em João Pessoa, tá? Que foi retomada hoje após ter dado uma pausa aí nesse final de semana. E quem tem informações pra gente é o repórter Everton Correia. Oi, Everton, bom dia. Bom dia, Jaci. As doses ainda não são muitas como a gente espera, mas vai ser sim possível colocar um ponto de primeira dose hoje à tarde. E essa é uma novidade que a gente já acaba de trazer para quem está em casa. Vou falar com a Aline Grise sobre essa primeira dose que vai ser à tarde, mas já falando, garantindo que tem hoje, segundo a Aline Grise também, a segunda dose, tanto de Oxford e AstraZeneca, mas também de Coronavac. Falando de segunda dose primeiro, para quem completou os 90 dias de AstraZeneca, Mangabeira Shopping. Se for Coronavac, no Liceu Paraibano. Em relação à primeira dose, hoje tem público específico, a Aline que vai contar pra gente. Aline, bom dia. Que público é esse? Isso, bom dia a todos. A gente vai colocar um ponto de primeira dose, né, pra gente dar continuidade aí. Hoje será exclusivamente para comorbidades e para os idosos que ainda não conseguiram se vacinar. Eles podem estar procurando a UFPB hoje de 1 às 5 da tarde e pode estar aí fazendo sua vacina. Em relação ao que tem que levar para conseguir o acesso a essa vacina e também sobre o agendamento, é necessário? Isso, o agendamento vai abrir daqui a pouco. Tá? Então você continua com as mesmas documentações, um laudo médico ou o atestado falando da sua comorbidade e o idoso apenas apresentar que é 60 mais, tá? Queria deixar um recado para não ir outros grupos, porque hoje à tarde vai ser exclusivo comorbidades e idosos. Então, hoje a partir de 1 da tarde na UFPB. Como é que foi, então, também a questão de fiscalização? A gente sabe que foi o primeiro final de semana em que houve o toque de recolher, partindo da meia-noite até 5 da manhã. Qual o balanço que a Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Saúde, da Vigilância em Saúde, enfim, que balanço é feito? Então, olha só, o primeiro final de semana, né, aí a gente não teve tantas restrições, mas a gente tem toque de recolher, a gente deixou algumas coisas organizadas em protocolos e assim, a gente fica muito surpreso ainda pela falta de respeito dos estabelecimentos, que esse final de semana assim foi o maior de todos, né? Tivemos várias interdições, várias suspensões, notificações, auto de infração. As pessoas, tanto os empresários como os clientes, eles precisam entender ainda o momento difícil. João Pessoa está no amarelo, mas daqui a pouco a gente pode ir para o laranja. Então, se a gente vai fazer restrições, eles acham ruim naquilo que eles não estão colaborando com a gente, entende? Então, realmente, a gente precisa deixar esse alerta. É uma liberação para funcionamento, mais com 50%, tem toda uma restrição, tem uma regra, mas tem uma liberação para funcionar. Mas, às vezes, esses empresários não cumprem com o que é combinado, é isso? Isso. Tem restrição, 30% dentro, 50% em área externa, né? A gente percebe que eles estão trabalhando tranquilos, normal, os restaurantes estão cheios, né? As pessoas estão indo aos restaurantes, estão indo aos bares. Então não custa cada um ter sua consciência e quando for 10 horas da noite encerrar as atividades. Então a gente teve que interditar estabelecimento esse final de semana que eram 00:45. Então assim, ele está descumprindo o horário do restaurante, ele está descumprindo o decreto e aí fica difícil, né? Houve prisões esse fim de semana? Houve sim. Ontem um músico de um restaurante aqui de João Pessoa teve que ser conduzido à delegacia e ficou detido, né, pela falta de respeito com a qual ele teve com um dos nossos fiscais sanitários, né? Foi desacato à autoridade, então infelizmente é outra coisa que a gente jamais imaginaria ver, né? Ele partiu para cima dela, então assim, uma falta de respeito tremenda. Muito obrigado pelas informações. A gente lamenta que situações como essa ainda tenham que acontecer e a conscientização é importante, ela vale para todo mundo, né? Já se volto contigo. A conscientização é importante e tem que acontecer para todo mundo. O problema é que as pessoas não querem respeitar os decretos. Olha, se há um decreto, se há liberação, porém com regras, então devemos respeitar as regras. Agora, não parte só do proprietário do estabelecimento ou do músico, parte também de quem frequenta aquele ambiente. Infelizmente, as pessoas acham que a Covid-19 foi embora em muitos lugares, não respeitam o distanciamento, não usam máscara e o resultado final vai ser desastroso. Vamos começar a arrumar daqui a pouco para outro pico da doença na Paraíba, simplesmente pela falta de respeito. Infelizmente, é triste, é lamentável,
Não sou contra o fechamento de nada e todo mundo sabe disso. Agora, se há uma restrição, vamos respeitar. A lei é feita para ser cumprida. Então, a gente também precisa ter um papel importante nesse sentido. É a consciência, tá? Olha, um acidente em um posto de